Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos aqui fazer agora os comentários da carta 13 do Espírito do Seu Nome, onde o título é Respirar e Viver. O título já é bem interessante, né? Então, como sempre, ele dá a sua abertura já dando o pequeno toque do que está por vir. Quando ele diz, olá, te sinto tenso, preso aos pesos que o ego te impõe, te coloca à disposição do Pai para a obra e te sinta sereno. Aqui ele já vai dar, na introdução ele já dá também por final a conclusão. Essa tensão toda que nós sentimos na nossa existência, principalmente quando a gente segue esse caminho do Advaita, né, esse caminho do buscador, segue de maneira assim, conscientemente intencionando isso, né, enquanto manifestação da encarnação, vai chegar um momento que a gente vai ficar tenso, perdido, com medo, criando inúmeras barreiras psicológicas, né, e psicossomáticas a partir disso, para que as coisas não andem mais. Então ele já dá aqui, quando a gente sente tudo isso, ele já diz, ó, te coloca à disposição do Pai para a obra e te sinta sereno. Entrega tudo isso para Deus e não toma para ti responsabilidade alguma. Porque aí na segunda frase já vai dizer, mantenhas o medo distante do teu coração, respire e seja o que vieste para ser. E completa, não precisas das máscaras de perfeição que tu já carregas em ti, a perfeição dada pelo Pai. E aqui ele vai continuar justamente dando esse segmento, falando sobre os medos. Nós vamos trabalhar o entendimento de que medo é o grande opositor, né? É o oposto do amor. Então muitas vezes podem andar juntos, né? Porque medo é aquilo que te paralisa. Quando tu sente medo, tu estanca, né? Nós, quando sentimos medo, nós ficamos parados, ficamos... E o amor, muitas vezes, pelo contrário, o amor faz andar, faz fluir, faz acontecer. O amor faz as coisas, a vida se movimentar. Então, ele diz, mantém essa estagnação, esse parar, né? Esse não fluir, longe do teu, distante do teu coração. Respire e seja o que vieste para ser. Para... Respira fundo e vai. Né? Não precisas de máscaras de perfeição. Quantas vezes nós buscamos nos transvestir de máscaras para a gente mostrar uma coisa que a gente não é. Porque a gente usa essa máscara baseado, esperando que pelo conceito do outro tu seja acolhido, reconhecido, entendido, sabe-se lá o quê? Quando diz máscaras de perfeição, que é um absurdo. Porque se tu precisa te transvestir de qualquer coisa para ser aceito, primeiro, tu não tá te amando, não tem amor de lá para cá, e tudo isso só pode dar em problema. Porque todo momento que tu tenha que sustentabilizar uma mentira, principalmente uma mentira de ser, não tem como ser feliz com isso. Não tem como isso se manter. Porque essa mentira de ser, um dia vai explodir, vai implodir. Né? Porque ele vai dizer, por quê? Porque tu já carregas em ti a perfeição dada pelo Pai. Tu já é perfeito, todos já são perfeitos. Cada um na sua proposta, cada um na sua situação, todos já são perfeitos. Né? E continua dizendo, te foi dada a oportunidade da encarnação para que tu possa servir da forma que tu é, sem os freios que as tuas verdades querem te colocar. Olha aqui, falando de novo de estagnação, né? Então, o que tu manifesta hoje, como tu é, o que tu te entende, o que tu te percebe, né? É tudo o que tu precisa, né? É tudo o que tu precisa, tanto é que tu tem. Como é que a gente poderia exercer qualquer tipo de obra sem ter as ferramentas necessárias para isso? Impossível. Deus não é estúpido nem ignorante. Deus não tem pouca inteligência. Aliás, como diz o Espírito da Verdade, suprema inteligência do universo, causa primária e todas as coisas. Então, se é isso, tudo que tu já manifesta já é tudo que tu necessita. Né? Por isso que ele diz, não freie, não deixe que os freios das tuas verdades te motivem. Não deixa que as tuas condições te limitem. É isso que ele está querendo colocar para a gente aqui. Não seja condicionado pelo que tu acha. Porque com o passar da existência, com o passar do tempo,
que ilusoriamente a gente percebe, a gente vai compreendendo quanto a gente estava equivocado em tudo. É que de verdade, nada. Nada. Nada é. Por isso ele vai continua dizendo que o erro só reflete quando o brilho do ego se sobrepõe ao amor de Deus. Olha que coisa bonita! E essa é uma frase linda. Quer dizer que só se percebe erro quando não se manifesta amor. Todo aquele que manifestar amor não vai perceber erro. Não deixe que teu ego oculte com falsos pilares de segurança a manifestação que parte do interior do teu ser. Não permita que essa casca te defina. Tu é muito mais que isso. Todos são infinitamente mais do que isso. Não se limitem pelo que percebem. Sim, é no seu interior que Deus se manifesta. Naquele sopro que chamas de intuição, ou sexto sentido, na fração de segundo, que na verdade é uma eternidade, quando te conectas com aquele que em ti habita. E a gente vai dizer uma coisa muito interessante, amorosidade, que deixa teu coração falar. Quando o teu coração fala, é Deus falando. E é exatamente isso. Quando a tua essência consegue brotar e atravessar todas as camadas, essas cascas que a gente coloca, que são as verdades que a gente cria, que a gente tem, bom, é Deus se manifestando. É o Deus que habita em cada um de nós, e que é um só, e que é todos, e tudo. Quando se sentires cansado, sem energia, e imaginares que a caminhada foi demasiadamente longa, lembre-se que a sua encarnação é apenas um passo minúsculo perto da eternidade em que está inserido. Nós temos que ter a percepção e a noção da nossa pequenez. É só uma encarnação dentro de, quiçá, dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares ou centenas de milhares de encarnações? Não sei. Mas eu sei que, diante do que já é percebido, que esse universo é estupendamente vasto, é cognoscível a nossa pequenez. É perceptível a nossa mediocridade, a nossa pequenez. Então não vamos se achar qualquer coisa muito grande. Né? Por isso que ele vai dizer, então, se esta é uma pequena onda em um oceano infinito, ou seja, se aqui isso tudo que está te parando, te freando, te atrapalhando, fazendo com que a vida não flua, bom, compreende que isso é só uma pequena onda de um oceano infinito. De que adianta tentar tornar ela uma tempestade, sendo que nem isso consegues. Então, de que adianta ficar ainda aumentando a situação, criando, além da dor, o sofrimento, né? Que não vai resolver de nada. Não vai resolver nada. A coisa vai continuar sendo pequena, só tu que vai achar, ou vai ter a percepção de que é grande. E qualquer um que passar do teu lado vai olhar e dizer, nossa, mas é só isso aqui? Tá fazendo essa tempestade toda só por isso? Porque isso aqui continua. Sim, assim como não controlas o oceano, toda a existência de tudo que há, não controlas a tua existência. Então respire, aprecie suas oportunidades de ser posto à prova, viva em paz com o grande amor que te é dado todos os segundos. Cumpra o teu propósito de existência. Se tu foi colocado numa situação, mesmo que essa situação pareça periclitante, muito difícil, cumpra o teu propósito de existência. Veja, bom, o que está acontecendo de verdade e o que realmente de verdade eu posso fazer. Não se desespere, não se esbafore, nada disso. Olhe tudo como se estivesse dando 2 passos atrás e estivesse olhando ao acontecimento numa tela. E veja o que realmente está acontecendo. Não pessoalize a coisa. Quando tu não pessoaliza, tu permite que a manifestação seja completa e aí tu ama. Por isso que ele diz, deixa que o Pai trabalhe. Apenas caminhe e participe da obra geral. Agradeça o que lhe é ofertado e não baixe a cabeça diante das diversidades e do que não desejas, mas acabou por merecimento recebendo. Bom, então é isso. Vamos deixar Deus trabalhar e continuar caminhando, continuar realizando a nossa pequena colaboração na obra geral, porque tudo que se manifesta é Deus manifestando, né? Agradeça, me lembra muito Paulo de Tarso quando ele diz,
a tudo dai graças, então agradeça o que lhe é ofertado, dai graças por tudo que te vem, né? E não baixe a cabeça diante das adversidades e do que não desejas. Bom, vão acontecer inúmeras situações, né, quase que infinitas situações numa vida finita, de coisas que a gente não gostaria que acontecesse, mas acontece. De que adianta ficar cabisbaixo, ficar sofrendo, ficar se achando injustiçado, seja lá o que for, né? Porque se aconteceu, como ele diz assim, mas acabou por merecimento recebendo? Se aconteceu, Deus é a justiça perfeita, é sinal que tu mereceu o que está te vindo. Para e pensa, por que tu está merecendo isso? Qual é o propósito disso na tua existência? O que isso está querendo dizer quando acontece contigo? E aqui ele vai dar uma soluçãozinha, né, de uma percepção um pouco mais profunda, quando ele diz, só o nada te trará felicidade e paz. Pois o nada retira os limites que as verdades te impõem. O mentor vai dizer muito isso, nada esperar, nada querer, nada ser, nada saber, apenas servir. Nada. Quando tu tiver só nada, acabou o problema. As coisas deixam de te afetar de qualquer maneira. Na espiral de mudanças e instabilidades, você é apenas um dos eternos. Aquele que sem nome caminha em uma encarnação dentre tantas que já passou. Então, nessa espiral, lembrando que uma espiral começa pequena e ela vai subindo, né? Essa é a evolução a percepção que se tem que o espírito vai fazendo. Então, nessa espiral, né, de mudanças, de estabilidade, de vicissitudes que a gente vai passando em todas as existências, é apenas mais um. Nesse infinito oceano de pequenas gotas. Nós somos só mais um, né, que caminha por um caminho que já vem caminhando há muito tempo, sem se preocupar muito. Se você sabe que apenas está aqui em uma passagem, por que não respiras? Por que andas com tanto peso se nada irá levar? Se tu já compreende que isso é só mais uma encarnação entre tantas outras? Para, não faz tempestade, não briga com a vida, é só mais uma encarnação, já vai passar. Caminhe sem carregar nada deste mundo, pois dele só levará os ensinamentos que as provas que julgas injustas te darão. Olha que interessante. A questão do desapego. O Buda trabalha muito isso. Desapego. Caminhes sem carregar nada desse mundo. Não se apega a coisa alguma. Porque daqui tu só vai levar aquilo que realmente tu aprendeu. Melhor, mais do que aprender, aquilo que tu realmente amou. E vai ficar também com todas as oportunidades que tu podia ter amado e não amou. Ó, os ensinamentos que as provas que julgas injustas te darão. E é o que a gente falou agora. Quando ele diz agradeça e ame a oportunidade que te foi dada e teus passos te serão leves. Quando a tudo tu dá graças, seja lá o que vier, tu vai começar a andar mais leve. Por quê? Porque tu não tem mais condição. Ah, é o que me apareceu? Vamos lá, segue em frente. Descubra que é o nada e do nada vens e para ele voltará. Nada do que é percebido aqui nessa passagem, nada do que tu compreende como que é material, é real. O plano espiritual não tem nada do que é aqui, como é aqui. Absolutamente nada. A gente tem que começar a ter isso em mente. Porque aqueles que pensam em nosso lar, cidades espirituais, tal, a gente vai entender isso como sendo o mundo dos devas, né? Criações plasmadas a partir ainda de espíritos manifestando egos sem ter a materialidade, né? Mas ainda acreditando ser o ego. E esses vão criando essas cidades espirituais, esses locais que são similares aos locais da matéria, porque aí se reconhecem, mas vão ter que desconstruir isso também. Por isso que ele vai dizer, não te esqueças que o tanto que subires é o tanto que precisará cair para perceberem que o caminho não tem morros ou desníveis, ele é sim uma linha reta. Olha que interessante isso. A gente busca muito galgar tanto na vida, quer, vai atrás, corre atrás, acontece. O coach tem muito disso, né? Ah, tu tem que ser, fazer, acontecer, mas tudo que tu
quanto mais tu for subindo nesse morro, mais depois tu vai ter que descer. E o trabalho de se desapegar nessa queda é gigantesco, porque tu criou todo um apego para chegar lá. A existência é só uma linha reta. É o fluir do rio. Deixa o rio seguir, não represe o rio. Não tenha condições para o rio. Deixa o rio seguir, siga com o rio. Onde cada montanha que avistares é meramente um oásis ilusório no deserto da simplicidade. Isso aqui foi lindo. Todo desnível que a gente perceber é um oásis ilusório, é ilusão. É ilusão que a gente está tendo pelo nosso anseio daquilo. No deserto da simplicidade. Por quê? Porque a nossa mente, nós buscamos complexar tudo e a existência é muito simples, mas muito difícil é ser simples. Porque ele vai dizer, se acreditares na tua sede, a falsa ilusão de água em abundância te proporcionaremos. Sem que te sacie a sede, pois ela só se saciará com a fé e o caminhar leve, sem o peso destas ilusões. Então, tudo aquilo que a gente acredita, a gente vai acabar tendo, né? Mas esse ter é ilusório. A enganação é mentira. É mentira que a gente busca para a gente ficar se enganando. Então, se tu acha que tu tem sede das coisas do mundo, né? Vão te dar a falsa ilusão de tu ter as coisas do mundo, né? Só que essas coisas do mundo não vão saciar a carência que existe dentro de ti. Porque essa carência só termina com fé. E assim se caminha leve e sem o peso destas ilusões. E assim, com essa fé, né? E não mais carente das coisas do mundo, mas completo consigo, tu caminha sem peso, sem condições. E aqui vai dar uma coisa que às vezes é difícil pra gente, mas é importante. Quando ele vai dizer, é o que é. É assim. Ficar questionando vai te colocar num looping sem fim de sucessões que não vai te levar a lugar algum. É o que é. Te aceita e te ama. Pois em ti carregas a perfeição do divino. E lembre-se que sempre tua mão segurarei, apenas esperando o momento em que sentirei a tua segurar a minha também. Coisa linda. Então, as coisas são como elas são. Compreende e ama. E ama a si mesmo com isso. Porque cada um de nós já tem tudo o que precisa. A perfeição do divino, como ele chama. Isso é que é importante. Lembra? E nós devemos todos recordar que a espiritualidade, Deus, Cristo, o nome que quiser dar, tanto faz. Está sempre segurando a nossa mão, sempre buscando a nossa mão, está sempre buscando nos auxiliar, está sempre esperando motivos para realizar por nós. Mas quantas vezes nós realmente seguramos a mão de Deus de volta, ou da espiritualidade, ou de Jesus, do Cristo, Buda, Krishna, Oxalá, sabe-se lá, tanto faz o nome. Quantas vezes nós temos a humildade de dizer, eu não consigo, eu me curvo e eu não consigo de mim sozinho. Sinceramente, me ajuda, porque eu não consigo. Te amo, tanto que os limites impostos ao teu ego jamais te permitirão ser capaz de compreender. E esse é o amor de Deus por toda a sua geração. É um amor que transcende a nossa capacidade de análise, de percepção. Te amo em liberdade. Te amo com a serenidade que só o Espírito pode conhecer. E esse é o amor que esse amor liberta, essa é a verdade que liberta, é o amor. Mas o amor só acontece com liberdade, com a mão aberta. Fica quem fica, vai quem vai, faz o que for, é amor. E quando tu tem essa mão aberta, tu tá disposto, tu não tá esperando coisa alguma, tu não tem condição, tu não tem para quê, por quê, como, onde, ser. Esse amor vem com serenidade. A serenidade que é do Espírito. E essa é a mensagem nessa carta do Espírito sem nome.
Sejam felizes.